Olá, meus caros. Hoje vamos tratar da automatização de localizadores. Muitos de nós que já trabalhamos com processos físicos ou que ainda trabalham, lembrarão que a ideia de localizadores ela remete à posição física do processo, ou seja, ao escaninho ou ao armário onde aquele processo físico, aquele caderno processual estava arquivado, estava mantido, estava guardado. Isso facilitava as buscas e a própria localização daquele caderno para entregá-los em carga ao advogado no balcão, para fazer as conclusões, enfim, para a realização dos atos processuais. No processo eletrônico, no entanto, essa ideia de localizadores ela ficou um tanto quanto modificada, porque os processos eletrônicos, como o nome sugere, eles são mantidos em servidores, em provedores de informática. Portanto, não há uma localização física para eles. Mas a ideia de localizadores ela foi mantida no sistema de processo eletrônico justamente porque passaremos a ter uma nova ideia ou uma nova conotação para os localizadores, de modo que eles representem não mais uma posição física, mas um momento em que está aquele procedimento, o ato que precisa nele ser praticado, o prazo que está aguardando-se decorrer, enfim, várias outras situações. É com base nessa nova ideia de localizadores é que foi desenvolvida a ferramenta de automatização de localizadores, que é uma ferramenta do EPROC que realiza, com base em parâmetros previamente definidos pela unidade, uma alteração automatizada de localizadores dos processos, bastante útil e segura para triagem e controle de ações processuais a partir de fluxos previamente determinados. Em outras palavras, a automatização de localizadores é inteligência artificial que nós precisamos criar dentro do EPROC para que o sistema saiba o encaminhamento que determinado processo haverá de ter quando ocorrida determinada situação. Relevante esclarecer, no entanto, que essa ferramenta ela não realiza ainda, talvez no futuro nós tenhamos o lançamento automatizado de evento atrelado, ou seja, há apenas o deslocamento do processo para determinado localizador, sem que se faça o lançamento de qualquer evento. Isso faz parecer que a ferramenta está incompleta. Talvez no futuro nós tenhamos esse avanço para que também os eventos sejam lançados de modo automatizado. Por ser uma ferramenta razoavelmente recente, 2 anos, muitos dos conceitos ainda estão sendo construídos. Então, algumas denominações não são ainda unânimes ou não são ainda corriqueiras. No entanto, trago algumas que já costumamos utilizar com alguma frequência. Por exemplo, o localizador de triagem, que é onde estão os processos que serão triados, ou seja, aqueles que sofrerão a ação da ferramenta. Temos ainda os localizadores de passagem. Nós chamamos assim os localizadores que não terão triagem manual. Portanto, esses localizadores serão, entre aspas, varridos pelo próprio sistema a partir dos critérios que definirmos para eles. Os tipos de controle, ou também denominados gatilhos, é o critério que nós vamos utilizar e cadastrar no sistema para desencadear a ferramenta. Dentre os gatilhos, nós temos o evento, o tipo de petição, o documento, a data, o período, o tempo na situação ou os processos sem movimentação em determinado tempo. Por fim, dentro do comportamento do localizador, é importante que a gente esclareça que o sistema pode somente remover aquele localizador de triagem e inserir o localizador de destino. Ele pode manter o localizador de triagem, ou seja, apenas incluir o localizador de destino. Ele pode remover o localizador de triagem, mantendo os localizadores de sistema. Enfim, são vários comportamentos possíveis de se combinar nessa ferramenta. Passo então a fazer uma breve demonstração da ferramenta de automatização de localizadores. Os senhores percebam que no painel diretor de secretaria, na opção localizadores, haverá automatizar localizadores do órgão. Clique aqui e este é o painel inicial da ferramenta. Tratarei mais detalhadamente desse um pouco mais adiante. Nesse primeiro momento, demonstrarei como configurar 3 regras básicas de automatização de localizadores. Botão Novo. E aqui
eu vou selecionar dentro daqueles conceitos que nós já conversamos. Aqui é o localizador de triagem, ou também podemos chamá-lo depois, conforme andar as suas configurações, podemos passá-lo a chamar também de localizador de passagem. Eu vou pegar o localizador petição inicial. E a ideia dessa regra que nós vamos cadastrar agora é que o sistema faça a triagem dos processos que estão ingressando na nossa unidade, de modo a que as petições iniciais já sejam direcionadas para os setores da unidade. Eu quero que os procedimentos comuns e os mandados de segurança, por exemplo, já caiam direto no localizador do setor de procedimentos diversos. As ações penais ou os inquéritos caiam diretamente no localizador do setor criminal. Execuções fiscais a mesma coisa e etc. Então eu vou selecionar aqui o localizador petição inicial e, vejam, eu posso selecionar quantos localizadores eu quiser. O localizador de destino, o DIV iniciais. DIV é a sigla do setor de diversos da nossa unidade. O comportamento do localizador, isso aqui que é interessante a gente analisar. O sistema me dá a opção de remover o processo do petição inicial e simplesmente incluir no DIV iniciais, que é essa opção aqui. Ele permite remover dos localizadores de cima apenas aqueles que são de sistema. Eu posso fazer essa triagem não para a nossa situação, para o nosso caso prático agora, mas eu tenho essa opção. Eu posso remover o processo de todos os localizadores. Vamos supor que além do petição inicial tenha mais custas não pagas, ou PI dependência, etc. Posso remover todos e encaminhar para o localizador DIV iniciais. Posso remover todos os localizadores que estão ali, exceto aqueles de sistema, ou não remover localizador algum e simplesmente acrescentar um localizador. No nosso caso, vamos remover o processo localizador informado. Eu posso aplicar essa regra para algum processo específico. O tipo de controle, que aqui nós chamamos de gatilho. Então, o que vai desencadear a relocalização? Eu posso dizer que será um evento, um tipo de petição, um documento, uma data ou um período, por tempo no localizador, por tempo na situação, ou a verificação de processos sem movimentação. Qualquer desses gatilhos são válidos e funcionais. Então, no caso concreto, nós vamos selecionar por evento, que é o evento de distribuição. E aqui eu posso selecionar quantos eu quiser. E vou adicionando todas as hipóteses de distribuição que levarão ao ingresso de processos na minha unidade. Depois de catalogados todos aqui, ele me dá mais ou menos aqui um resumo de qual foi a regra que eu cadastrei. E aqui abaixo, eu posso ainda selecionar algumas regras opcionais. Eu posso separar por juízo, e aqui eu posso separar as classes. Na nossa situação, eu prefiro trabalhar com as classes ao invés de trabalhar com competências. Porque a competência civil eu posso ter processos que seriam encaminhados para o setor de execução de sentença ou para o setor de iniciais, de processamentos diversos. Eu sei que há unidades que trabalham com a questão da competência para essa situação da triagem das iniciais. Obviamente que eles não estão errados. É um modo de trabalho. Eu separei aqui quais são as ações que eu quero. Tenho ainda algumas outras opções. Posso separar pelo rito, como ordinário, algum assunto específico. Posso utilizar todos esses critérios para uma outra regra. Nesse momento, o que nos interessa são aquelas regras já catalogadas. Feito isso, basta salvar. Confirmei o cadastramento. Normalmente, quando eu faço um cadastramento de uma regra nova relacionada a um localizador que já tem uma regra previamente cadastrada, o sistema vai me fazer uma crítica para dizer assim, olha, já existe uma regra para esse localizador, verifique se não há alguma colidência, se não há alguma sobreposição. Validei. Nesse meu segundo exemplo, clicamos lá novamente no novo e eu quero fazer a triagem do meu localizador de prazos de apelação. Múltiplos localizadores e eu vou colocar o meu localizador de apelação, o prazo, aguarda prazo de apelação. E eu não quero que quando esse processo caia no próximo localizador, ele mantenha o localizador de petição. Então eu vou dizer para o sistema, olha, eu também quero que seja analisado o localizador petição. E aqui eu vou selecionar a regra. O sistema vai ver um ou outro? Não. Eles precisam estar conjugados, os dois localizadores. Então eu disse para o sistema, sempre que nós tivermos um prazo de apelação junto com o localizador petição, que é aquele localizador de sistema gerado automaticamente no momento do ingresso da petição, eu quero que esse meu processo seja direcionado para o gabinete sentença de embargo de declaração. Então, vou remover o processo dos localizadores informados. No caso concreto, nós não utilizaremos o tipo de controle, nosso tão famoso gatilho, por evento,
documento, mas por tipo de petição, embargos de declaração. Adicionei o tipo de petição e a minha regra está pronta. Uma informação interessante nesse caso. Eu posso querer que esse processo ele seja deslocado para o gabinete apenas quando todos os prazos já estiverem concluídos. Ou a gente prefere que, no momento que entre os embargos de declaração, o processo seja de imediato remetidos para o gabinete. No nosso caso, ele vai ficar em branco, mas eventualmente a regra para sua unidade, uma questão de organização local, haja preferência por não se fazer o deslocamento do processo para o gabinete antes de decorridos todos os prazos. Gravamos a regra, vamos de novo, cadastramos uma nova regra, mesma situação. Por tipo de petição, e aqui eu vou colocar a apelação. Adicionei, salvei a regra e vamos para a terceira regra relacionada a essa. De novo, estando o processo no DIV prazo de apelação, aguardando a apelação e entrando uma petição, e aí a gente vai ter que fazer a exclusão daquelas que nós já analisamos, né? Então aqui eu posso manter o evento genérico de petição protocolada juntada. Toda outra petição que ingressar no processo que não tenha por tipo de petição embargo de declaração e apelação, ele será relocalizado DIV trânsito em julgado, que na verdade será um localizador onde nós veremos se há efetivo trânsito em julgado daquela decisão. Salvei. E por fim, aqui eu fiz uma nova regra justamente para que o sistema pudesse me excluir os localizadores que eu desejo, que é o localizador de decurso de prazo, e na anterior eu excluí o localizador de petição no momento que ele faz a transição. Então coloquei por evento o decurso de prazo, salvei. Agora vejam, eu vou mostrar para vocês aqui no nosso final, essas regras todas estão aqui catalogadas. Esse aqui é o número da regra, quando foi criada. Nessa opção eu posso definir um grupo para essa regra. Os senhores escolherão, eu posso criar um novo grupo aqui, ou desabilitar grupos, ou gerenciar, como alterar nomes, ou eu posso colocar grupos que eu já tenho previamente cadastrado. Essa também é aplicável aos procedimentos diversos. Depois eu demonstrarei para que serve isso. E aqui, ó, se os senhores quiserem analisar cada regra que já foi criada, os senhores verão qual é o comportamento do localizador, ou seja, se ele vai manter ou se ele vai excluir os localizadores, se ele vai mexer naqueles de sistema, se ele não vai... Qual é o tipo de gatilho que eu estou utilizando, vai ser nessa coluna do meio. E aqui o localizador de destino. Aqui eu posso consultar a regra pormenorizadamente, ela vai ter uma nova tela. Aqui eu posso alterar, por exemplo, ficou faltando alguma coisa, eu quero mexer nessa regra. Posso fazer alteração aqui. Ou eu posso simplesmente desativar aquela regra de automatização cadastradas. Agora, uma dica. Vejam, essas duas regras, elas utilizam o tipo de petição, certo? Embargo de declaração, e essa, o tipo de petição apelação. As duas fazem triagem do localizador prazo apelação, direcionando o processo para localizadores diversos. Vocês veem conflito nessas duas regras? Em princípio, não há nenhum conflito. O sistema vai localizar apenas aquele tipo específico de petição, embargo de declaração para fazer a relocalização do processo ou não. Agora, vejam a diferença. O conflito entre essa regra de baixo e as duas de cima, o gatilho que eu estou utilizando é um gatilho genérico de petição protocolada juntada. E, no momento que eu lanço a apelação, também nesses processos aparecerá um evento de petição protocolada juntada. Eu tenho, portanto, aqui um gatilho específico, eu tenho aqui um gatilho genérico. Se eu deixo as regras cadastradas deste modo, o sistema não saberá qual das três regras ele deverá fazer primeiro. E aqui eu me valho das preferências de processamento das automações. Eu digo para o sistema, olha, essa regra 125, por ela ser mais específica, eu quero que ela tenha uma prioridade maior. E aí eu clico sobre a estrela. Essa aqui, a mesma coisa. Quero que ela tenha uma prioridade maior em relação à genérica da 127. Eu demonstrei para vocês a criação de 4 regras básicas de automatização de localizadores. E vejam, se os senhores analisarem a parte inicial da tela de automatização de localizadores, os senhores poderão fazer o filtro daquelas regras já catalogadas, inclusive aquela que mencionei do porquê que era interessante atinentes a um determinado setor. Então elas estarão separadas aqui, desde que eu faça o devido cadastramento do grupo para aquela regra. Uma outra dica diz com a possibilidade de pegar emprestado as configurações que os colegas já fizeram, todas as unidades da minha seção judiciária, para ver se eventualmente alguma outra me aproveita. A criatividade é o móvel da automatização de localizadores.
por exemplo, do Márcio, lá da segunda de Canoas, selecionei ali, pesquiso, vou verificar todas as regras que ele tem cadastradas, eventualmente aproveitar alguma que interessa para a minha unidade. Esse é o fluxo da nossa unidade para o setor de processamentos diversos, e aquela primeira regra que nós desenhamos da petição inicial, ela está justamente neste momento. Aqui nós temos dentro do fluxo os localizadores de sistema, nós temos os localizadores de passagem, normalmente são localizadores de prazos e que não tem controle, não tem triagem manual, o sistema faz a varredura integral, e nós temos os localizadores de controle. Eu sempre recomendo que estes sim sejam incluídos naquela rotina de meus localizadores do EPROC. Alguns dirão, mas isso aumentará em muito o número de localizadores da vara. Eventualmente sim, mas é importante que se diga que algumas das benesses é que nós não precisaremos fazer triagem de todos os localizadores. E talvez o maior ganho, os processos estarão muito mais selecionados em situações muito parecidas, se bem feitas as regras, de modo que o trabalho fluirá muito facilmente. Eu posso deslocar um servidor para prestar um auxílio para qualquer outro setor. Se eu disser para ele, nesse localizador os senhores encontrarão apenas os processos em que há ou não pedido de prova. Então esse é o momento desse processo. Então aqui nós temos algumas regras de automação, com decurso, sem decurso. Se os senhores quiserem, eu vou disponibilizar esse material como anexo aqui abaixo. Aqui a parte final do mesmo fluxo, ficando claro aquelas regras de automação que desenhamos por último. No div prazo de apelação, ou seja, nos processos que aguardam prazo de apelação depois de proferida a sentença, e a automação. Aqui vão algumas dicas relacionadas à automatização de localizadores. A primeira é que ela está restrita ao perfil de diretor de secretaria. Isso porque é uma ferramenta intrinsecamente, como vocês viram, vinculada à gestão da unidade e ao fluxo processual. Há que se ter um certo controle na elaboração dessas regras para evitar a colidência entre elas ou, eventualmente, retirar o processo do fluxo previamente pensado. A segunda dica é que essa criação, automatizações, deve ser amplamente discutida por todos os envolvidos, do setor ou da unidade inteira. A dica número 3 é: comece pelas regras mais simples. Depois que os senhores fizerem as suas primeiras 100 regras ou as primeiras 50 regras, os senhores cada vez mais criarão novas funcionalidades nessa ferramenta. Opção 4. Tenha sempre presente que as alterações vão ocorrer. A dica número 5 é que tenha claro o caminho que o procedimento requer antes de fazer o desenho das regras no sistema. Não precisa ser nada desenhado em PowerPoint, nem em Visage, basta que se tenha claro qual é o fluxo daquele procedimento. Dica número 6. Havendo dúvidas sobre o comportamento do sistema quanto à elaboração de determinada regra, tenha presente a equipe de desenvolvimento do EPROC, eles disponibilizam uma base de testes que está neste endereço, acessível pela rede interna da Justiça, onde o usuário será a sigla daquele usuário que se quer reproduzir no sistema e a senha será sempre a palavra senha. Essa base de testes permite que nós simulemos a ação ou a atividade de qualquer usuário de dentro do EPROC, seja ele magistrado, seja ele advogado, procurador, delegado, mas recomendo cuidado ao usar a base de testes, não pelo que vai acontecer na base de testes, mas para que vocês, imaginando estar na base de testes, façam alterações ou modificações ou lançamentos de eventos na base real, ou seja, no próprio EPROC. Façam os testes em uma janela com um navegador e deixem a base real para outra, ou simplesmente façam uma coisa de cada vez. Isso evita erros. Queria agradecer aos colaboradores, em especial aos meus colegas aqui da primeira vara de Santa Cruz do Sul, com quem elaboramos e evoluímos na criação de várias regras e compreensão do sistema, e ao colega Márcio, da vara de Canoas, que é um dos maiores entendedores dessa funcionalidade, com quem a gente troca muitas experiências. Espero ter ajudado nesse breve espaço de tempo, esclarecer um pouco mais dessa funcionalidade. Em breve, pretendo divulgar outros vídeos exclusivamente com exemplos de regras cadastradas. Agradeço a todos, um bom trabalho.